Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Colapso dos bancos está no centro das atenções dos mercados no mundo. Nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank e Signature Bank quebraram. Na Europa, Credit Suisse pede socorro bilionário ao Banco Central. E nesta edição nós vamos saber como a crise dos bancos pode contagiar a economia e o agronegócio brasileiro. Invasão de indígena à fazenda em Rio Brilhante aumenta a tensão fundiária no estado. A ministra Sônia Guajajara vai a Mato Grosso do Sul e fala em compromisso com os povos indígenas e diminuição de conflitos. Aqui no Hora H do Agro, uma entrevista exclusiva com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que vai atualizar a situação entre índios e produtores rurais no momento. E em Brasília, deputados protocolam um pedido de CPI para investigar o movimento Sem Terra e descobrir os financiadores do MST. E direto dos Estados Unidos, as principais novidades em tecnologia e inovação no festival SXSW. Você vai ver também que na Holanda, o Partido Agrícola venceu as eleições no Senado depois de uma onda de protestos de agricultores contra a Agenda Verde no país. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. O colapso dos bancos nos Estados Unidos e Europa está no centro das atenções dos mercados. Nos últimos dias, 2 bancos dos Estados Unidos quebraram: o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. Após o anúncio de falência, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou que os depósitos dos clientes seriam garantidos. A intervenção do Banco Central dos Estados Unidos busca evitar um risco sistêmico e o contágio da crise na economia do país. Também nesta semana, o banco suíço Credit Suisse virou notícia após o maior acionista da instituição dizer que não poderia fornecer mais ajuda ao banco, que passa por desafios financeiros. O resultado foi uma queda nas ações na quinta-feira ao redor de 24%. A desconfiança do mercado com o Credit Suisse continua, mesmo após o banco ter conseguido uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares do governo suíço. Para entender os efeitos na economia brasileira e no agronegócio, a gente recebe o economista da Liberta Investimentos, Fernando Ulrich. Fernando, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Kellen, tudo bem? Muito bem, a gente precisa da sua ajuda para entender esse cenário mais turbulento, ao que tudo indica, na economia internacional e efeitos de contágio aqui para o Brasil. Para começar, eu gostaria de te perguntar por que o SVB e o Signature Bank, os 2 bancos dos Estados Unidos, quebraram nos últimos dias. Pois bem, o gatilho para essa falência neste momento até foi algo acidental no caso do Silicon Valley Bank, mas foi o que desencadeou o que a gente já pode chamar de uma crise bancária americana. Na semana do dia 9 de março, um banco chamado Silvergate Bank, que era um banco bem menor e que tinha exposição ao mercado de criptoativos, vinha apresentando alguns prejuízos e veio a quebrar. E no mesmo dia que ele encerrou as operações, o Silicon Valley Bank anunciou que iria recapitalizar o banco por conta de alguns prejuízos. Mas era para ser algo normal, apenas uma emissão de ações, porém trouxe muito temor, confusão. O anúncio que foi divulgado pela área de relações com investidores da empresa acabou trazendo muito ruído e isso precipitou uma corrida bancária onde vários depositantes importantes da empresa, empresas de tecnologia, do Vale do Silício, fundos de venture capital, acabaram pedindo resgate de depósitos. Em questão de 2 dias, o banco foi à bancarrota. E aí o FDIC, que é semelhante ao Fundo Garantidor de Crédito nos Estados Unidos, porém lá é uma entidade estatal, acabou assumindo a administração do banco. E no dia seguinte, ou melhor, 2 dias depois, no domingo 12 de janeiro,
o Signature Bank, são todos os bancos com S, o Silvergate, Silicon Valley e o Signature também acabou encerrando as atividades e foi assumido pelo FDIC. E o problema é que essas quebras não foram quebras pequenas. Para se ter uma ideia, o Silicon Valley Bank foi a segunda maior falência da história americana, atrás apenas do Washington Mutual em setembro de 2008, que foi o mês que quebrou também o Lehman Brothers, que foi a maior falência da história americana, mas não era um banco comum de depositante, sim um banco de investimento. Então, essas foram as duas quebras que precipitaram essa crise bancária, e por isso o Fed, junto com o Tesouro e a FDIC, resolveram intervir para garantir os depósitos dos correntistas. Muito interessante o que você traz nesse contexto dos bancos nos Estados Unidos. Só que a gente viu nesta semana os bancos da Europa também no radar dos mercados. E uma queda importante nas ações do Credit Suisse, ao redor de 24%, se eu não estou enganada, na quinta-feira. A minha pergunta é, tem alguma semelhança entre o problema que acontece nos bancos dos Estados Unidos e o que está acontecendo agora com o Credit Suisse? Especificamente com o Credit Suisse, não. Mas essa é uma questão de como o sistema bancário funciona, porque uma crise de confiança em um banco acaba contaminando outros bancos e aí vai se espalhando e pode gerar um contágio até mesmo mundial, como a gente viu em 2008. Mas no caso do Credit Suisse, é um banco que vem em meio a escândalos já há pelo menos 2 anos, com trocas de liderança constante e também prejuízos frutos de apostas arriscadas e até de algumas fraudes que o banco acabou tendo investimento que deu errado. Então, não é um problema recente do Credit Suisse, porém, digamos que diante do que aconteceu nos Estados Unidos, acabou impactando muito o banco. Mas só para complementar a pergunta anterior, o que nós estamos vendo no sistema bancário americano e mundial é, na verdade, uma característica desse sistema financeiro onde os bancos estão constantemente, que eu chamo, ilíquidos, porque eles se financiam muito no curto prazo, por meio de depósitos à vista, depósitos a prazo, mas que são obrigações que vencem a qualquer momento. E do lado do ativo dos bancos, há investimentos de tudo que é tipo, mas normalmente de longo prazo. Então esse que a gente chama que é um descasamento de prazos, passivos que vencem no curto prazo e ativos que vencem no longo prazo, acabam colocando os bancos numa posição de fragilidade. E quando estoura uma crise de confiança, como aconteceu com o Silicon Valley Bank, em questão de 2 dias o banco veio a quebrar. Esse é sempre o problema do sistema bancário, que por isso Fed e demais bancos centrais estão sempre atentos, buscando manter a confiança e socorrer quando acontecer alguma coisa, como foi na semana passada. Você falou algumas vezes essa palavra, eu vou repeti-la aqui, confiança. E aí, você ainda falou que é uma situação dos bancos de descasamento de prazo e uma preocupação de efeito de contágio disso que a gente está noticiando aqui, dessa situação, por exemplo, dos bancos dos Estados Unidos que quebraram. Os bancos aqui no Brasil correm algum tipo de risco de serem contagiados por esse colapso lá de fora, na sua opinião? Eu diria que não, porque, felizmente, o nosso sistema bancário é bem diferente do restante do mundo. Os nossos bancos são mais bem capitalizados, são mais seguros, e quando a gente analisa tanto o lado passivo quanto o ativo dos bancos brasileiros, esse descasamento de prazos é bem menos intenso do que lá fora. Então, os ativos dos bancos brasileiros não são ativos de tão longo prazo como hipotecas, ou mesmo dívida pública. O Tesouro Nacional acaba que não consegue se endividar em prazos muito longos. O lado bom disso é que para o sistema bancário traz uma tranquilidade maior. E do lado do passivo também há uma preocupação em se financiar com depósitos mais a longo prazo, certificados de depósitos, letras financeiras. Então, quando a gente analisa a situação de liquidez dos nossos bancos, é uma situação bem mais saudável do que lá fora. Eu gostaria de enfatizar esse ponto aqui, porque a gente está vendo esse noticiário e tentando entender o que virá pela frente. A primeira questão que você coloca é que a sua avaliação é de que o sistema financeiro aqui do Brasil não está correndo um risco semelhante da gente ver um movimento parecido por aqui. E correto. A outra questão que eu gostaria de entender é que muito se falou que uma das razões para essa quebra dos bancos dos Estados Unidos teria a ver com a alta de juros lá.
Você acredita que isso faz sentido e esse é um movimento que pode levar outros bancos lá fora a quebrar? Sem dúvida que a alta de juros que vimos no último ano, praticamente, acabou trazendo muitos prejuízos para os bancos no mundo inteiro, porque o que aconteceu na última década, mas especialmente depois da pandemia, foi aquela queda fortíssima de juros, onde tivemos taxas básicas em zero em vários países, e mesmo títulos longos, o Tesouro Americano de 10 anos, chegou a render 0,5% em 2020 e 2021, que é um patamar muito baixo. Isso significa, dito de outra forma, que o valor desses títulos, o preço, estava bem elevado. Agora temos um movimento inverso. A alta de juros derruba o preço desses títulos e todos aqueles bancos que vieram acumulando dívida pública nos últimos anos acabaram incorrendo em prejuízos que se chama, no jargão técnico de contabilidade, prejuízos não realizados, porque significa que os ativos estão no balanço dos bancos, mas eles não venderam esses ativos. Mas se eles vierem a vender, eles vão realizar esses prejuízos. Isso foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Ele teve prejuízo porque vendeu dívida pública americana e ele foi dos bancos que fez uma péssima gestão de liquidez porque ele investiu em títulos mais longos do que a média dos seus pares. Então, quando ele teve que vender ativos para honrar pedidos de saque, ele teve prejuízo. Para recapitalizar o banco, que ele anunciou aquela emissão de ações que acabou gerando a corrida bancária. Mas a alta de juros realmente machuca os balanços dos bancos no mundo inteiro. Interessante. Aí a gente volta para o Brasil. Eu só fiz rapidinho um pulo lá nos Estados Unidos de novo para conectar com o que você dizia, que você acredita que os bancos aqui no Brasil não estão sob um risco de ver uma repetição do que acontece nos Estados Unidos. Você explicou os motivos. Eu gostaria de avançar um pouco mais nos efeitos de contágio aqui na economia brasileira. Há algum efeito em crédito? Há algum efeito para a economia do Brasil, para o agronegócio? Todo esse colapso que a gente está vendo nos bancos dos Estados Unidos, esse risco afetando o Banco da Europa? Os efeitos para a nossa economia são de uma desaceleração global ou uma possível recessão global que já vinha no horizonte nos últimos meses ou nas últimas semanas. Mas do ponto de vista de crise de crédito ou problemas de crédito aqui no Brasil, aí tem mais a ver com a nossa própria política monetária. Aqui a taxa de juros já está num patamar bem elevado há alguns meses e isso vem trazendo dificuldades financeiras para empresas, especialmente aquelas varejistas que se endividaram nos últimos meses e que agora com o Selic nesses patamares traz complicação tanto para a rolagem de dívida quanto para o serviço da dívida. Quando a gente entende que no mercado brasileiro a maior parte das dívidas, seja a dívida bancária, seja no mercado de capitais, como debêntures, elas são atreladas ao CDI, e normalmente é o CDI mais algum spread, então CDI mais 2%, mais 1,5%, não importa. Isso significa que quando a nossa taxa de juros ela sobe, isso impacta diretamente o custo financeiro das empresas. Portanto, aquelas que se endividaram mais agora estão sofrendo, como a gente viu, o caso da Americanas foi o estopim e depois logo tivemos notícias de mais algumas. Então aí são mais problemas nossos internos e não tanto por contaminação do que está acontecendo no sistema bancário lá fora. Perfeito. A contaminação do que acontece no sistema bancário lá fora é um ponto que o agro acompanha, especialmente pelo impacto que tem, posso dizer que de forma indireta, na formação de taxa de câmbio. Nesta semana, muito se ouviu dizer que, com essa crise no sistema bancário dos Estados Unidos, o ritmo de elevação de juros lá na economia norte-americana poderia diminuir, impactando assim a formação da taxa de câmbio. O setor agro é um setor agroexportador, impactadíssimo pela taxa de câmbio. Qual a conexão que você faz? Qual o contágio já dá para a gente observar? Pois esse é o grande dilema que o Fed tem neste momento, porque ele precisa usar ferramentas, digamos, antagônicas para combater dois problemas. De um lado ele tem a inflação e ele sobe a taxa de juros para combater a inflação. De outro agora entrou o problema da estabilidade financeira e para isso ele precisa injetar liquidez, como nessa semana já se revelou que foram quase 300 bilhões de dólares que o Fed injetou para ajudar os bancos. Então, de um lado, ele está aumentando os juros, que é para apertar as condições financeiras. De outro, ele está injetando liquidez para aliviar as condições financeiras. E isso acaba trazendo volatilidade nos mercados cambiais. A taxa de câmbio essa semana foi bastante volátil. Mas ainda é cedo para dizer para que lado vai o câmbio. Eu diria que
Agora a expectativa é de menos aperto monetário. Se possivelmente na semana passada, na semana seguinte, aliás, o Fed poderia subir os juros em 50 pontos base, agora a aposta já está em 25 pontos base ou até nem subir mais os juros. Isso é bom para a nossa moeda, é bom para outros emergentes, porque vai ser menos pressão sobre a nossa taxa de câmbio nesse momento. Bom, vou tentar então fazer aqui uma conversão do que você disse, você me corrija por gentileza se estiver errado. Claro. Você disse que o Banco Central dos Estados Unidos pode nem subir juros e isso favoreceria o real em relação ao dólar. Trocando em miúdos, isso pode significar um dólar mais baixo, mais fraco, o que para o setor agroexportador é um fator que perderia a competitividade dos nossos produtos no mercado externo. Isso significa que a visão do Ulrich é um dólar mais próximo de 5 do que 5,50 a partir de agora? Eu diria que sim. É importante frisar que, como a gente está no momento de uma crise bancária e a gente não sabe quando ela vai acabar, neste momento a gente viu na sexta-feira até o fim do dia vários ativos bancários de bancos americanos que voltaram a cair. A gente não sabe quando essa crise vai acabar. E se em algum momento houver algo mais agudo, a gente acaba vendo uma corrida para o dólar. Quando a gente analisa crises passadas, isso foi em 2020 na pandemia, foi também em 2008, foi em 2000, bem no olho do furacão, quando temos uma crise muito aguda, o dólar costuma se fortalecer e muito. Então, esses momentos assim de volatilidade extrema, eles podem acabar acontecendo. É difícil prever, porque realmente há incerteza no horizonte, infelizmente. É verdade. Agora, vou tentar trazer a nossa conversa um pouco para a nossa economia doméstica, porque o que está acontecendo lá fora, você já deixou bem claro, disse que há uma incerteza sobre quando essa crise do sistema bancário vai acabar, e aí do outro lado a gente tem que fazer a lição de casa, né? Ficar mais robusto para enfrentar essas situações lá do exterior. Nessa semana saiu uma pesquisa da Genial Quest mostrando que os gestores de fundos de investimentos consultados, cerca de 88 deles, apontaram que acham que a política econômica do Brasil está indo na direção errada. 98% deles disseram isso. Você acha que a política econômica do Brasil está indo na direção errada? E o que a gente pode dizer para a comunidade do agro que nos acompanha, que quer saber se o juro vai ficar mais barato para fazer investimentos, se o dólar vai cair ou vai subir, se a economia vai ou não vai melhorar? Qual a sua leitura, Ulrich? Bom, primeiro sobre taxa de juros, a tendência daqui para frente vai ser de queda de Selic, essa é a minha leitura do cenário. Talvez não aconteça na próxima reunião, mas em meados deste ano a gente pode ver já uma queda de Selic, tanto porque a inflação começa a ceder e até pela pressão menor lá de fora. Se o Fed baixa os juros, é menos pressão aqui para o Bacen, ele também pode baixar os juros. Agora, a política econômica do governo atual, realmente, ela continua numa incerteza também. Até agora temos apenas aquele paliativo de pacote fiscal que foi anunciado no começo do ano pelo Haddad e sua equipe, que é uma tentativa de aumentar a arrecadação e conter aumento de despesa. Mas realmente seguimos na busca por um novo regime fiscal, um novo arcabouço fiscal, não sabemos qual vai ser ele. E, infelizmente, esses ataques a pilares importantes da nossa economia, como a autonomia do Banco Central, a independência para a política monetária, a intervenção na Petrobras, política de preços, isso traz muita preocupação porque, em algum momento, essas interferências podem sair do discurso e realmente se tornarem reais. Na Petrobras já temos um novo presidente. Daqui a pouco podemos ter mudanças no conselho, na governança. O que acontece com a política de preços? Esse é um tema sensível, muitas vezes talvez até mais importante do que a taxa de juros, porque se alguma barbeiragem for feita com a política de preço da Petrobras, o risco no extremo é ter desabastecimento dos derivados de petróleo, que afeta não apenas o agro, mas o Brasil inteiro, né? A Argentina passou por isso, né, Ulrich, não muito tempo atrás. Exato, onde na busca por controlar o preço e estabilizar a oferta da commodity,
você controla o preço, mas desaparece a commodity. Esse é o resultado inevitável de controle de preço. Então é preciso ter cuidado, e eu entendo e compartilho do receio que o mercado financeiro, os gestores, estão tendo com a política econômica nesse momento. Para a gente fechar, para a nossa audiência do agro, que chegou agora e quer entender o impacto desse colapso dos bancos nos Estados Unidos, preocupação com bancos na Europa tem para o agro. Você já trouxe aqui para a gente que tem uma crise de confiança, que nesse momento não se sabe quando essa crise do sistema bancário lá fora vai acabar, que o efeito de contágio no Brasil ainda é limitado, porque a gente tem uma outra condição nas instituições financeiras por aqui, e que um dos vieses de contágio seria via câmbio. Pode ter uma diminuição no ritmo de alta de juros, mas ainda pode ter uma busca por proteção no dólar se essa crise piorar, ou seja, é difícil entender o horizonte, mas você está mais para 5 do que 5,50. Conta pra gente, faltou alguma coisa, aquela cereja do bolo para nossa audiência fechar o conteúdo com você? Não, correto. Foi um perfeito resumo, melhor do que eu poderia ter feito. Imagina. Volte sempre. Fernando Ulrich, economista da Liberta Investimentos. Um prazer te receber na Jovem Pan News. Obrigado, sempre uma honra. Obrigada para nós também. E a gente vai em frente porque Mato Grosso do Sul possui hoje a terceira maior população de índios do Brasil, com mais de 80 mil indígenas vivendo lá. No estado, a tensão entre produtores rurais e indígenas aumentou nos últimos dias, quando um grupo de índios invadiu uma propriedade agrícola no município de Rio Brilhante. Segundo a Secretaria de Justiça sul-mato-grossense, no começo de março, índios da etnia Guarani-Kaiowá ocuparam propriedade e, após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Militar retirou os indígenas do local e conduziu 3 deles à delegacia. No entanto, a Secretaria informou que pouco tempo depois houve uma nova invasão, após a chegada de mais indígenas na área, e a propriedade continua invadida. Informações do governo do estado apontam que já são mais de 13 dias de ocupação da fazenda. Foi firmado um acordo para que o proprietário da área fosse autorizado a realizar a colheita da soja na própria área, que segue com a presença de indígenas. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, tem viagem marcada para Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul, neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de março. Guajajara falou de compromisso com os povos indígenas e também em diminuir os conflitos e problemas fundiários no estado. Olá, Mato Grosso do Sul, estamos acabando de sair aqui de uma audiência com a ministra Sônia Guajajara, com sua equipe, e definimos a agenda para sábado e domingo lá no Mato Grosso do Sul, para a gente poder estar dialogando com o governo do estado, dialogando com as comunidades indígenas. Ela vai até lá retomada em Rio Brilhante, e nós estaremos acompanhando e vamos estar chamando a bancada toda para acompanhar. Não é isso, ministra? É isso aí, é um compromisso nosso com os povos indígenas, é um compromisso nosso da gente diminuir, né, esses conflitos, né, esses problemas fundiários que a gente tem no estado, e a gente vai juntos encontrar uma solução. É isso aí, sábado e domingo, Mato Grosso do Sul. Estamos lá. No site, o Conselho Indigenista Missionário disse que as invasões dos indígenas buscam dar fim a décadas de violações que a área invadida está sobreposta em um território indígena. Vocês que nos acompanham pela tela podem acompanhar em arte esta informação. E para atualizarmos a situação da fazenda invadida por indígenas em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, nós recebemos para uma entrevista exclusiva o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Seja muito bem-vindo, governador. É um prazer poder falar com vocês aqui. Estamos aqui no Mato Grosso do Sul, chuva, trabalhando muito. Infelizmente, tenho que te falar, acabamos de ter uma notícia. Tivemos um falecimento de um deputado estadual agora, do Partido dos Trabalhadores, né, que foi hospitalizado ontem. Então é só importante repassar para vocês essa informação também. E ele trabalhava, deputado Amarildo, bastante com as questões de indígenas também. A gente sente muito. Obrigada pela atualização, governador, e obrigada por estar conosco em rede nacional, atualizando a situação do seu estado, o estado de Mato Grosso do Sul, que é um dos estados que mais tem comunidades indígenas no Brasil, e a gente tem hoje uma fazenda invadida por um grupo de indígenas. Qual é a situação no município de Rio Brilhante? A fazenda segue ainda ocupada por indígenas? Ela segue ocupada, é um caso antigo, né, de uma área que está em estudo antropológico, e existe, na beirada da BR-163, bem na margem da BR,
é uma área que tem produção agrícola hoje, e ali tem um acampamento de sem terras, né, à beira da 163, à beira da fazenda, e de um outro lado é uma área indígena, né, e é sempre uma tensão em termos de conflito nessa região específica. E há uns 15 dias atrás houve a efetivação dessa invasão, né, eles chamam de retomada, pela área estar em estudo no entendimento deles serem áreas indígenas, mas hoje existe a matrícula e a legalização da área em nome do proprietário. A Justiça Federal está analisando a reintegração de posse, e nós vamos aguardar a decisão da Justiça. Acho que é importante dizer só que esse é um clima permanente no Mato Grosso do Sul, né, com várias comunidades indígenas, e o nosso governo tem buscado 2 linhas de trabalho. A primeira é realmente atender as comunidades indígenas naquilo que elas demandam em termos de melhor condições de vida, né? Acesso à educação, escola, infraestrutura de estrada, água, às vezes tem problemas em áreas específicas, e essa é uma ação muito forte por parte do governo do estado. E a outra grande vertente é essa discussão fundiária, né? Um conflito que está posto com direitos constitucionais que se conflitam. Conversando com o governo federal, nós entendemos que o melhor caminho para solucionar essa questão é a compra das áreas que estão em conflito por parte da União, para que regularize as áreas indígenas que porventura sejam demarcadas e definidas. Muito importante essa declaração que o senhor acaba de dar em conversa com o governo federal, sugerindo então a compra por parte do governo dessas áreas que são alvo de conflitos. A gente vai avançar nesse tema, governador. Antes de avançar para a questão do governo federal, queria só aprofundar com você, com o senhor, uma questão. O governo informou que o agricultor conseguiu um acordo para poder colher a soja da propriedade, enquanto ela segue invadida por indígenas. O CIMI diz que a área da fazenda está sobreposta em área da propriedade. É isso que está acontecendo hoje mesmo no estado? A área segue invadida e o produtor conseguiu um acordo para colher, mas tem esse ambiente aí de animosidade que é um risco sempre de conflito? O produtor, ele terminou a colheita, né, da soja, uma área antropizada, que tem matrícula, tem toda a regularização da área. E essa é uma característica do Mato Grosso do Sul. As propriedades que estão em discussão, elas são propriedades absolutamente regularizadas. Não são terras da União, não são terras sem documentação. Elas são absolutamente regularizadas há mais de um século. E aí, quando começaram os estudos antropológicos para que se demarque mais áreas, você gerou toda essa situação de conflito. Isso já se arrasta aí há bons anos, né? E no nosso entendimento não há outro caminho para regularizar essa situação que não a compra daquelas áreas que se entenderem como indígenas, para que haja pacificação. Governador, o senhor acredita que agricultores topariam deixar suas áreas, que têm aqui título de propriedade, têm matrícula, que produzem grãos que muitas vezes viram a própria família, né, crescer ali, foram anos até de vivência naquela região, e esperar que o Estado pague por aquela área depois da demarcação de terra? O senhor tem ouvido uma sinalização positiva por parte de agricultores nesta direção? Kelly, como são muitas áreas, nós temos todo tipo de percepção em relação a isso. Muitos produtores, sim, né, falam, olha, se o Brasil quer comprar a área e entregar as áreas aos indígenas por um entendimento dessa natureza, ok, né, porque ele detém de forma mansa, pacífica, titularizada, regularizada aquela área. Né? Outros não, né, outros vão seguir na sua área e vai ser uma discussão judicial. Né, como existem várias áreas já nessa discussão. Aí é uma avaliação de cada um dos proprietários. Né, nós entendemos que a tensão ela diminui muito se houver, por parte do governo federal, essa decisão. Né, olha, essas e essas áreas que estão em litígio, nós nos propomos a pagar valor justo de mercado para que haja regularização para os indígenas. Né, mas essa é uma decisão individual de cada produtor.
valor justo de mercado, foi o que o senhor disse, e disse ainda desse diálogo já com o governo, sugerindo que seja feita a compra da área, a indenização, né, para o agricultor que possui essa titulação. Nessa direção do seu diálogo com o governo federal, a ministra dos Povos Originários, ministra do governo Lula, Sônia Guajajara, confirmou presença em Mato Grosso do Sul, sábado e domingo, agora dias 18 e 19 de março. O senhor vai ter um encontro com a ministra? E se sim, qual vai ser a pauta? Nós estamos completamente à disposição para a conversa com a ministra Sônia, né? Na verdade, seria só sábado, não será mais sábado e domingo. A bancada federal do Mato Grosso do Sul, a bancada estadual, participa junto com nossos secretários. Nós não temos ainda a confirmação da agenda da ministra aqui no Mato Grosso do Sul, né? Estarei aqui e a receberei para uma agenda de conversa e tratativa nesse sentido que eu acabei de colocar. Primeiro, nós temos o levantamento das ações do governo em cada uma das 94 comunidades indígenas do estado, né? Nosso plano de trabalho prevê isso. E a segunda questão, né, é explanar para a ministra a questão fundiária aqui do estado, e discutir como que nós podemos juntos criar esse ambiente e essa ação proativa no governo federal para que se busque esse entendimento. Essa agenda ela já está com o ministro Flávio Dino, ela já está na Casa Civil com o ministro Padilha também, tem toda uma discussão em torno, o próprio presidente Lula já fez algumas declarações nesse sentido, e é importante que a ministra Sônia também tenha essa compreensão, conheça a estrutura fundiária do Estado para todos caminharmos numa única direção, se for esse o entendimento do governo federal. E como eu falei, outra vertente é a ação humanitária, de apoio às comunidades indígenas para que eles tenham realmente acesso a uma melhor qualidade de vida dentro da sua realidade. Isso envolve habitação, infraestrutura, educação, uma série de ações que nós do governo do estado estamos completamente envolvidos em proporcionar isso como política pública. Muito bem, governador, o senhor há pouco citou o presidente da República, o presidente Lula, e nesta semana ele esteve na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ele participou de uma Assembleia Geral dos Povos Indígenas. No evento, Lula afirmou que vai retomar a demarcação de terras indígenas. Eu convido o senhor para a gente ouvir o que ele disse. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que eu tenho pedido, tanto para a FUNAI quanto para o Ministério, me apresentar todas as terras que estão prontas para ser demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo, antes que as pessoas se apoderem delas. Antes que as pessoas inventem documentos falsos, escrituras falsas e digam que são donos da terra. Então nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras que estão já quase que prontos os estudos, para que os indígenas possam ocupar o território que é dele, para que possa aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade da gente cuidar do clima, porque se a gente não cuidar do clima, a humanidade vai desaparecer por irresponsabilidade. Governador, como o senhor avalia a declaração do presidente da República, Lula, que fala em acelerar as demarcações de terras indígenas? O senhor acredita que essa é a direção correta? Olha, são realidades muito distintas, né? O presidente Lula estava lá em Raposa Serra do Sol, no norte do país. O Mato Grosso do Sul não apresenta essa realidade. Aqui não tem título falso, aqui não tem documento falso, aqui tem absoluta legalidade de propriedade, da documentação em relação a essas propriedades. Então, uma realidade muito distinta da que ele coloca lá nesse evento em que ele participou. Por isso é que há um conflito tão grande nesse sentido, porque são direitos extremamente sólidos por parte dos produtores e a busca pela demarcação de algumas dessas áreas para as comunidades indígenas. Eu entendo que a solução aqui, como em alguns outros lugares do Brasil, não são em todos, temos realidades distintas no Brasil inteiro, mas aqui a solução é a compra das áreas, por conta de termos regularidade absoluta desses títulos de propriedade. Governador, o senhor tem uma larga vivência no setor agropecuário, o senhor conhece muito o setor agro e deve ter acompanhado que há um sentimento por parte de alguns agricultores de descrença de que o governo vá pagar por estas terras. O senhor, enquanto governador e um profissional experiente também com vivência no agro, confia que o governo de fato pagará
valor de mercado as terras em que houver a demarcação de terra indígena e essa disputa fundiária no país? Kellen, essa é uma decisão absolutamente política, né? O caminho jurídico para que isso ocorra, ele já foi construído, porque isso não é uma questão desse ano, não é uma questão de mudança de governo, essa é uma decisão política do governo brasileiro, né? Se essa decisão for tomada, eu acredito que se avance. Tá? Agora, se não houver essa decisão política, não, nós vamos continuar com conflitos acontecendo sem a solução para os indígenas e para os produtores. Tá? Essa é a realidade que se coloca. Então, a partir do momento que o governo federal tomar uma decisão política, eu acredito que antes, porque o caminho jurídico, negocial, no meu ponto de vista, já está maduro para ocorrer. Essa situação ela já foi colocada no passado, ela vem sendo discutida, em algum momento isso foi interrompido, né, mas existe todo o procedimento para que isso ocorra. Se houver decisão política, eu acredito que ocorra. Agora, nós temos que fazer com que essa decisão ela aconteça de fato, né, por parte do governo federal, através de todos os seus atores. Da sua parte, enquanto governador do estado de Mato Grosso do Sul, as ações são para estabelecer diálogo com o governo. Um dos caminhos é a presença da ministra Guajajara em Mato Grosso do Sul, em que o senhor vai reforçar esse pedido de indenização das terras a valor de mercado onde for ser feita a demarcação indígena. Correto, governador? Correto, essa é uma das agendas da nossa pauta, né, deixar muito claro para o ministro o caminho a ser percorrido para a regularização fundiária e apresentar também as ações do governo no que diz respeito às ações dentro das comunidades para a melhoria da qualidade de vida dos nossos indígenas, das nossas populações tradicionais, né? Então, essa vai ser uma agenda clara com a ministra. O diálogo com o governo federal, ele está aberto, né, e estará sempre aberto para buscar soluções de fato. O que a gente não pode conviver, e aí como governador eu não posso permitir, é a desordem e o conflito. Né? Isso nós não vamos permitir no território sul-mato-grossense. É claro que é uma questão federal, envolve uma discussão sensível, mas nós não podemos permitir esse tipo de situação aqui no estado. E nem aqueles que fomentam essa situação. Temos que deixar bem claro que tem muita gente que quer ver essa discussão avançar no conflito. Nós não vamos permitir isso. Nesse momento, o termômetro da situação de risco de conflitos fundiários em Mato Grosso do Sul está no sinal amarelo ou vermelho? O sinal amarelo, né? Nós temos acompanhado de perto, dialogado com as comunidades, dialogado com o governo federal. A nossa bancada está muito atenta, acompanhado de todos os partidos, né, para que a gente tenha um bom encaminhamento para isso. E é nessa linha que nós vamos nos manter. Governador Riedel, a gente aqui da Jovem Pan News agradece demais pela presença, pela entrevista exclusiva, pela condução deste tema, que é um tema tão sensível e a gente deseja muito ver paz no campo para que todos possam prosperar. O espaço está aberto para o senhor voltar mais vezes. Obrigada. Muito obrigado, Karen. Eu que agradeço a todos os ouvintes e assinantes que nos assistem e deixar um grande abraço. Obrigada. Até a próxima, governador. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende investigar as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi protocolada nesta semana na Câmara dos Deputados. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, irá decidir se a CPI avança ou não. A expectativa de consultorias políticas é que a instalação ocorra em abril. O deputado Coronel Zulco, um dos autores do pedido de CPI, afirma que o objetivo da CPI é descobrir quem são os financiadores do movimento. Protocolamos a CPI, que vai investigar as invasões de terras produtivas, invasões de propriedades privadas. Nós precisamos, sim, identificar financiadores, quais as ONGs que estão envolvidas, qual o papel deste governo nessas invasões que são verdadeiros crimes com o nosso agronegócio. Agora, estamos vendo em grande parte da mídia que o MST está procurando o governo para que não seja instaurado a mesma CPI na Câmara dos Deputados. Não podemos admitir esta interferência, não só deste movimento ou organização criminosa, como muito menos do governo federal, que tem que respeitar a independência dos poderes. Obrigada, deputado.
E falando sobre MST, nesta semana, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiu mais uma propriedade rural na Bahia, desta vez em Macajuba. Nas redes sociais, o movimento disse que a invasão fazia parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. Segundo a Polícia Civil, cerca de 30 pessoas estiveram presentes na invasão e já foram retiradas do local. Vale lembrar que no fim de fevereiro, integrantes do Movimento Sem Terra invadiram 3 propriedades rurais produtivas da empresa Suzano Papel e Celulose e, após a determinação de reintegração de posse, foram retirados do local. Em nota, a Federação da Agricultura da Bahia se solidarizou com os produtores rurais do estado, vítima das invasões de terra, e disse que tais atos constituem de crime previsto no Código Penal brasileiro. A entidade afirmou ainda que já notificou as autoridades e revelou receio de que essas invasões gerem risco à vida dos produtores e trabalhadores rurais, a população urbana envolvida e integrantes de movimentos. E a seguir, a gente vai mudar de assunto e vai trazer as novidades de tecnologia, direto de uma das maiores feiras do mundo. A gente volta já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Eu sou o Enzo e meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó, entende mesmo é das análises, né? É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né, joga pela paixão. Eu sou dos games, mano. No último ano assisti todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, vestia a camisa, sabe? Joguei no Vaidebob e GG, brother, tá ligado? E o que diferencia você no jogo? Entra lá no vaidebob.com, ganhe até R$400 de bônus de boas-vindas e descubra. Vaidebob é para todos! Então já sabe, na dúvida, vaidebob.com. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E nesta semana aconteceu o SXSW, evento no Texas, Estados Unidos, que é mundialmente conhecido por conferências e festivais sobre vários temas, entre eles inovação e tecnologia. O futuro da agricultura, o avanço da inteligência artificial, entre outros vários temas, estiveram em destaque nesse palco
de discussões sobre inovação e o que vem por aí. E quem esteve lá é o especialista em tecnologia e inovação, o Arthur Igreja. Ele está aqui na Jovem Pan para nos contar o que ele viu de novidades. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Arthur. Jane, obrigado, prazer estar aqui novamente. Da mesma forma, que bom tê-lo para nos contar o que você trouxe na bagagem, né? Quais são as principais tecnologias que você viu neste evento lá nos Estados Unidos e que te impactaram, que você acha que a nossa audiência toda tem que estar por dentro, hein? Olha, o SXSW ele é impressionante, porque ao mesmo tempo ele chega a ter de 20 a 25 palestras, então são vários tracks, são vários caminhos, né? E um deles é justamente falando sobre comida, falando sobre a produção de alimentos, sobre a agricultura, então tem 3 dias de debate sobre isso. Então, um evento que passa por inteligência artificial até o cinema, hábitos de consumo, passa por todos os tópicos e muita coisa é anunciada lá. O que me chamou a atenção, primeiro, que nós tivemos um painel que foi liderado por brasileiros, falando sobre a produção de alimentos no Brasil como uma das mais eficientes do mundo e falando muito sobre o uso de tecnologia no campo no Brasil, quanto que nós estamos avançando em conectividade, em produtividade e uso dos dados. Então, foi muito interessante esse painel liderado por 3 mulheres falando do agro brasileiro lá no SXSW. Aí eu te diria que o grande tema desse ano foi inteligência artificial. Então, tá todo mundo falando sobre não só a ChatGPT, mas nós temos várias IAs que estão sendo aplicadas a desenvolvimento de novos materiais, e isso tem tudo a ver com a produção de alimentos, ou seja, nós vamos ter uma aceleração na pesquisa e uma aceleração na produtividade nos próximos anos com essa ajuda toda da inteligência artificial. Então esse tema foi bastante grande. Além disso, muitos debates sobre redução da emissão de carbono, né? Então, como criar aliar a produtividade com menores impactos, e é claro, todo ano tem várias empresas apresentando novidades aí no segmento de plant-based, né? Ou seja, alimentos produzidos a partir de vegetais, como carne sintética, né? Então, muita gente falando lá sobre couro, sobre você usar só algumas células para produzir alimento em escala. Então, esse é um tema que aparece todo ano, e dá para ver que ele devagarinho está evoluindo, enfim, várias empresas investindo pesado. Mas, sem dúvida, o grande destaque foi IA. Muito interessante, inteligência artificial. A gente tem observado muito, né, sobre o ChatGPT, sobre o uso da inteligência artificial nas práticas do dia a dia do agro, e eu vou querer avançar nesse tema com você. Agora, você sabe, Arthur, que a gente está na rádio e na TV. Para quem está nos assistindo pela televisão, está vendo um monte de imagem que você nos enviou. Eu queria que você descrevesse por que essas são imagens que chamaram a tua atenção, porque elas dão o tom deste evento. Para quem estiver no rádio, o máximo que você puder descrever para a gente vai ajudando a todo mundo ficar conectado, Arthur. Deixa comigo, eu filmei, por exemplo, um holograma que tinha lá uns 5 metros de altura, então as empresas usando isso para treinamento, para publicidade, é um negócio fantástico. Você consegue ver lá, por exemplo, um órgão humano ou uma pessoa, né? Parece que ela está flutuando na tua frente. Uma outra coisa que foi exibida lá foi um holograma em tempo real, ou seja, a pessoa sendo escaneada, né? Ela está lá num determinado ambiente e ela aparece de forma muito crível, né? Muito realista em outro lado de qualquer parte do mundo, né? Então você consegue fazer esse teletransporte aí em tempo real. E aí, claro, muitas aplicações com realidade aumentada, com realidade virtual, com os headsets, né, com os óculos. Uhum. Então, essas imagens, eu fiz elas porque o que acontece? O SXSW, como eu falei, é um evento que dura 3 semanas. Então, o que acontece é que as pessoas, elas escolhem os dias que fazem mais sentido para elas, né? Então, ninguém fica lá, é muito difícil alguém ficar o período todo, porque os temas vão mudando. Mas, além disso, tem essa feira e tem várias ativações, tem vários espaços que são promovidos por marcas. Então, o que é interessante é que é um evento que ele acontece num centro de convenções, mas além disso ele ocupa grande parte dos hotéis da cidade e além disso tem casas onde as empresas fazem essa exibição. Então eu costumo dizer que é o seguinte, o SXSW vira a cidade de Austin e Austin vira o SXSW. Legal. É uma coisa maluca, assim, são mais de 280 mil pessoas e, pessoalmente, se eu tiver que escolher, eu vou em vários eventos ao longo do ano,
mas se eu tiver que escolher um só, é esse que eu vou. Então, a imagem que nós estamos vendo aí é, por exemplo, uma cabeça digital, né, que você consegue conversar com ela vira, enfim, isso daí usado também para comunicação remota. Era isso que eu ia te perguntar. Para quem assiste pela TV, gente, é uma imagem, eu não sei nem como descrever para quem está no rádio. É uma tecnologia diferente, é como se fosse é bem diferente. Eu tenho dificuldades até para descrever. Por que ela te chamou a atenção e como que ela seria usada na vida real e proximamente no agro, eventualmente? Tem muita coisa que é exibido lá como protótipo, né? Então, eu também costumo brincar que a dificuldade lá é entender o que é um futuro muito distante, o que não vai acontecer e o que está muito perto de acontecer, né? Então, o que nós vemos no vídeo é um aparato que tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça, tem várias telas, então ali tem uma pessoa, né? Então, você está conversando, se a pessoa vira a cabeça, esse dispositivo vira também, então é como se tivessem com a cabeça da pessoa que está em outro lugar do mundo, só que essa cabeça está na sua frente, sabe? Estou tentando descrever aqui pro pessoal do rádio, mas é uma coisa muito maluca. E aí é aquela história, é super difícil saber se isso seria usado ou se seria muito assustador na prática, né? Mas, de toda forma, é interessante ver a quantidade de pessoas e a quantidade de startups tentando levar esses limites da tecnologia mais longe, né? Legal. Vou pedir para o pessoal colocar mais imagens para o Arthur e trazendo para a gente os detalhes do que ele viu. Essa é uma imagem também que chamou a atenção. O que você quer explicar para a gente, para quem está no rádio e na TV? Poxa, foi muito legal ver a Embraer, né, a nossa Embraer aí fazendo a primeira exibição do mock-up, né, ou seja, da cabine do seu carro aí para 5 passageiros, que é um chamado carro voador, né, é um veículo com decolagem vertical, e aí sim eu vejo uma série de aplicações para o agro, né, porque ele na verdade é como se ele fosse um pequeno helicóptero, mas com altíssima eficiência. Então no começo ele vai ter piloto, e num segundo momento não, ele vai ser pilotado por inteligência artificial. Então eu pude testar a cabine, ela é extremamente confortável, é super tecnológica e entra em operação em 2026. Então, além dos voos urbanos, certamente nós vamos ter uma aplicação aí para localidades remotas que vai ser fantástico. Ou seja, é um veículo elétrico, é um veículo de decolagem vertical e que vai ter uma autonomia e uma velocidade muito interessante. Ou seja, quando nós vemos aí esse crescimento da geração distribuída de energia, né, dá para vislumbrar uma série de aplicações, a pessoa podendo carregar um dispositivo desses na sua propriedade e podendo fazer, enfim, seus deslocamentos, fazendo inspeções e tudo mais. Então, mais uma vez, tem muita tecnologia, muita gente falando da importância dos satélites, da internet agora transformando basicamente o mundo numa grande Wi-Fi, né? E eu te diria que uma coisa que me impactou muito foi uma palestra com o José Andrés, que é um dos chefes mais conhecidos do mundo. Ele tem uma iniciativa que já levou mais de 250 milhões de refeições. Ele foi conhecido por estabelecer uma operação lá em Porto Rico, quando teve um terrível terremoto lá, e ele leva essa organização onde acontecem essas inundações, terremotos, enfim. Ele fez um trabalho muito grande na Ucrânia, e ele falando do poder do alimento, do poder de uma refeição, do quanto que isso muda tudo, ou seja, de tempos em tempos as pessoas focam em outras coisas e acabam... Ele traz muito esse foco do poder das pessoas estarem alimentadas, né? Que interessante, porque é o essencial. Sem comida a gente não vai para frente, né? Exato. Que bacana a gente aumentar a produtividade, que bacana evoluir enquanto sociedade, aprimorar os nossos modos de fazer, com hologramas, que nem a gente está vendo na TV, com veículos não tripulados, mas na essência a gente precisa, todo mundo, de mais nutrição, de mais alimento, e que bom, porque isso está muito conectado com o valor essencial do agro. Arthur, mensagem final para a nossa audiência aprenda sobre inteligência artificial, aprenda novas habilidades, porque o mundo está mudando muito rápido, ou não, a sua leitura é noutra direção? Não, é isso mesmo. Muito se falou sobre IA e muitos que estão nos ouvindo ou assistindo podem achar que, bom, esse papo não é muito para mim, e aí fica o convite de investigar um pouco mais o assunto, dar uma olhadinha lá nas minhas redes sociais também, tenho postado muito sobre isso.
isso vale para todo mundo. Então, não tem a ver só com pesquisa e não tem a ver com TI, tem a ver comigo, com você e não depende da área. Ou seja, a pessoa precisa estar antenada aí com o que está acontecendo com inteligência artificial. Excelente. Especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, obrigada por trazer as novidades direto dos Estados Unidos para a nossa audiência no Brasil. Volte sempre. Obrigado, até a próxima. Até. Inovação e tecnologia movem o agro e por isso a gente vai seguir com esse tema aqui no programa de hoje. É hora de conhecer a visão de futuro de uma das empresas que mais investe em inovação, a Yhara Defensivos Agrícolas. Vamos ver? André Nanete, diretor de marketing da Yhara, é o nosso convidado de hoje para tratar de inovação, tecnologia e investimentos no Brasil. Seja muito bem-vindo, Nanete. Muito obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente é que agradece. Conte pra gente a sua visão para o agro em 2023. Mais desafios, mais oportunidades, o que está no seu radar? Bom, Kellen, o ano de 2023 ainda reserva bastante desafios para o agro, né? Muito ainda impactado pela, infelizmente, guerra que continua entre Rússia e Ucrânia. Mas, por outro lado, nós temos também a reabertura da China, com políticas menos restritas referentes ao Covid, que isso deve trazer um aquecimento nas commodities e sustentar o preço ainda positivo. De qualquer forma, o Brasil continua, sendo o maior celeiro agrícola do mundo e os agricultores continuarão investindo. Temos uma perspectiva de crescimento de área, principalmente puxados por soja e milho, que devem sustentar essa demanda crescente por mais tecnologia e mais inovação para que possamos produzir mais e melhor. E nesse sentido, a Yhara está ao lado do agricultor, há mais de 57 anos no mercado brasileiro. É uma empresa brasileira, mas de capital japonês, que vem trazendo produtos fungicidas, herbicidas e inseticidas para auxiliar o dia a dia do agricultor na proteção dos seus cultivos. Você falou em investimento. Vocês acreditam na agricultura do Brasil e investem muito. Quanto vão investir em 2023? Bom, Kellen, para 2023 nós temos um contínuo investimento robusto, na ordem de 180 milhões de reais em nossas infraestruturas e também em desenvolvimento de produto, No ano de 2022, nós investimos mais de 100 milhões em nossa fábrica, em expansões, em modernização, para que isso traga mais competitividade e capacidade de atender a necessidade do agricultor. E temos 3 centros de pesquisa, que nos auxiliam a acelerar esse desenvolvimento de novos produtos e novas moléculas, onde nós investimos mais de 40 milhões no último ano. Então, realmente, a Yhara vem investindo forte e vai continuar para trazer um portfólio inovador e robusto para auxiliar o agricultor na proteção dos seus cultivos. Como isso se reverte em oportunidade para o público do agro que está ouvindo e vendo você falar em investimentos milionários e está pensando como isso impacta o meu negócio? Vai ter nova tecnologia para tratar de uma doença da soja, de uma praga que atinge uma cultura do milho? É por aí o caminho, Nanete? Exatamente, Kellen. Nos últimos 2 anos, a Yhara lançou mais de 22 novos produtos, sendo eles fungicidas, inseticidas, herbicidas especiais, incluindo produtos biológicos, onde nós estamos trazendo moléculas cada vez mais modernas, que são inicialmente desenvolvidas no Japão e tropicalizadas no Brasil, A gente desenvolve as nossas formulações na nossa fábrica, no nosso site, onde a gente realmente faz aquele ajuste fino para atender a necessidade da agricultura tropical brasileira, que é bastante desafiadora. Interessante. E dentro dessa mentalidade de crescimento, vocês são uma empresa que investe em inovação, pesquisa, desenvolvimento, mas também estão investindo em biológicos? Exatamente, Kellen. Nós temos a tradição e cultura das empresas japonesas que sempre trouxeram muitos produtos inovadores. Para se ter uma ideia, mais de 40% dos novos ingredientes ativos em desenvolvimento estão na mão das empresas japonesas, mas também tem investido bastante no setor de produtos biológicos. Nós acreditamos que é uma realidade e tem uma tendência de atendimento dessa necessidade de produtos mais ambientalmente agradáveis, vamos dizer assim, com um menor impacto, e que com certeza o biológico vem a contribuir na agricultura juntamente com os químicos num manejo integrado mais racional. Eu não poderia perder a oportunidade de ter você aqui para aproveitar os 30 segundos finais e você trazer uma informação exclusiva para a nossa audiência. Tem novidade a caminho? Tem novidade sim, Kellen. Nós estamos com o produto Romeu recém-lançado, que é um fungicida biológico inédito, com um novo modo de ação, que veio para auxiliar no principal problema hoje da agricultura brasileira, que é a ferrugem da soja. E ao longo dos nossos resultados, nós tivemos mais de 70 produtores e 220 áreas, onde o produto entregou 3,7 sacas a mais de soja por hectare,
ao longo de todos esses trabalhos. E, em primeira mão, vamos trazer aqui 2 novidades para esse ano, mais um biológico, o nosso Trunenco, que é o nosso primeiro nematicida biológico para tratamento de semente de soja, que vem para incrementar ainda mais o nosso portfólio e auxiliar o produtor a produzir cada vez mais, protegendo dos nematóides, que é um grande problema também na soja hoje. E para a orizicultura, que é tão carente no Rio Grande do Sul de novos produtos, né, poucos produtos novos, nós estamos trazendo um herbicida inovador, que é o Strike, né, que vem para combater gramíneas de difícil controle, aonde outros produtos mais antigos, que são inibidores de ALS, já têm apresentado resistência e já não controlam mais. Então, um produto que tem uma ação muito rápida, uma seletividade excelente, com certeza vai auxiliar o agricultor a controlar essas plantas daninhas. Que fantástico a gente poder trazer em primeira mão para a audiência da Jovem Pan News as novidades de pesquisa, de desenvolvimento de novas moléculas para que a agricultura do Brasil continue próspera e avançando cada vez mais. Nanete, seja muito bem-vindo, volte muito mais vezes para nos contar das novidades e dos investimentos milionários da Yara no Brasil. Muito obrigado, Kelly, obrigado a todos pela atenção. Só reforçar o nosso compromisso com o agricultor. O nosso slogan já diz, agricultura é a nossa vida. Estaremos continuamente trabalhando muito para entregar as melhores soluções para auxiliar o dia a dia do agricultor no campo. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Muito obrigada, Nanete, pela presença e pelas explicações sobre a visão de futuro dessa grande empresa do agro. E agora a gente vai tratar de outro assunto. O partido de oposição ao governo da Holanda e formado pelo setor agrícola abalou o cenário político lá do país e foi o grande vencedor das eleições que determina a composição do Senado. Segundo a agência de notícias Reuters, o partido Movimento Agricultor Cidadão foi o responsável por realizar uma onda de protestos contra políticas ambientais do governo holandês que pretendem, por exemplo, taxar emissões de óxidos de nitrogênio e até estatizar fazendas. Isso também impactou nesse movimento político que a gente está destacando aqui. Vamos analisar esse tema e as conexões com o Brasil com o cientista político Christian Lobauer. Nada como uma democracia consolidada que funciona e que representa os interesses dos seus setores organizados. Olha o que aconteceu na Holanda nessa quarta-feira passada. O Partido dos Produtores Rurais, dos fazendeiros holandeses, que surgiu em 2019 e representa os interesses de toda uma produção agrícola sofisticada na Holanda, conseguiu eleger 15 senadores nas eleições agora dessa semana e, com isso, vão impedir que as ações e as medidas draconianas tomadas pelo parlamento holandês contra os resíduos de nitrogênio que estavam fechando fazendas e impedindo a produção de uma série de instalações agrícolas holandesas possa ser impedido. Quer dizer, nada como organização política de setores organizados numa democracia que funciona, né? Com esses 15 cadeiras no Senado, os produtores rurais vão poder conter essa histeria generalizada dos partidos de esquerda e ecológicos que estavam tentando simplesmente aniquilar uma parte da produção holandesa e da tradição agrícola holandesa. Muito obrigada, Christian Lobauer, por analisar esse cenário direto lá da Holanda e as correlações com o Brasil. E agora eu tenho um recado para você aí de casa que nos acompanha. A ferrugem e outras doenças da soja não vão mais se meter na sua lavoura. E sabe por quê? Porque você pode contar com Fusão, o fungicida da Yara, que é fera na proteção e na produtividade. Fusão controla diversos fungos, oferece ação sistêmica e é rapidamente absorvido e translocado pelas plantas. A solução é recomendada para pulverizações preventivas e possui resultados comprovados em campo. Além de Fusão, a Yara possui um portfólio completo para proteger a soja. São herbicidas, inseticidas, acaricidas e produtos especiais. Tudo para te ajudar a cuidar muito bem da sua lavoura. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre Fusão, o fungicida Yara que marca território em produtividade. Muito bem, e o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de todos. A gente se vê até a próxima semana. Tchau.
Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Irrara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.